E Marcos Antônio será jogador do São Paulo, chapéu do tricolor no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também que Gonzalo Plata, atacante que interessa ao Corinthians, foi sugerido ao Flamengo. Por falar no Corinthians, atualizações sobre a história do CEO. Ao que parece, Fred Luz não poderá ser contratado com esse cargo. Preciso te contar também sobre um vidente que está cravando o Botafogo campeão brasileiro e o Fluminense rebaixado. Preciso trazer novidades ainda sobre Lúcio Rodrigues, agora sim jogador em definitivo do Bahia. Tem o Vasco. Será que é verdade que o Cruz Maltino pode ser comprado pela dona do Chelsea? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Tô deixando o link no comentário fixo, você clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo. Bora colocar na tela as minhas apostas para esse sábado. Vou de vitória do Botafogo contra o Internacional e do Flamengo contra o Criciúma. E a soma desses dois resultados dentro de uma mesma aposta está garantindo uma cotação de R$ 2,54. Estou colocando R$100 para voltar em R$ 254. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta é super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que joga às 3 da tarde desse sábado no Canindé contra o Juventus, tentando manter a liderança do seu grupo na Copa Paulista. Tem uma curiosidade para esse jogo: a lusa será comandada pelo ex-zagueiro da própria Portuguesa, César. Vocês vão lembrar dele. Ele é um auxiliar técnico da Lusa hoje e o Alan Dotti, que é o treinador, está suspenso, então é o César quem vai comandar o time à beira do campo. Quero contar também que o Santos ainda não pôde anunciar de forma oficial a contratação do atacante equatoriano Billy Arce. Tudo porque, depois de passar por exames médicos, o empresário do atleta fez uma série de novas exigências, entre elas pagamento de luvas. Santos recuou nas tratativas e a expectativa é de que nesse sábado o problema possa ser solucionado. Para completar, preciso contar que Bright White, atacante dinamarquês que é pretendido pelo Grêmio, que tinha acordo fechado com o Olympiacos, não vai mais jogar na Grécia. Houve um desentendimento entre o atleta e representantes do clube. Diante disso, ele inclusive está voltando para Barcelona, onde tem residência fixa. A saideira do giro de notícias: o esporte só depende da aprovação dos seus sócios para ter um novo estatuto, que permitirá ao clube se transformar em uma sociedade anônima do futebol. O que há de verdade na história é de que o Vasco da Gama pode ser comprado pelos donos do Chelsea. Essa informação surgiu nas redes sociais durante a sexta-feira e agitou torcedores do Vasco. Só para vocês entenderem, o Chelsea é controlado pela Blue Coal, que é uma empresa que não tem nenhum investimento no futebol na América do Sul. Se o Vasco fosse comprado, seria o primeiro investimento desse tamanho. Importante contar, antes de trazer a minha apuração sobre o tema, que Vasco e a CAP, que é a controladora da 777, se acertaram para que o Vasco possa conseguir um novo dono sem que a liminar na justiça atrapalhe. Legal contar que o Vasco hoje tem a aprovação, a permissão do pessoal da ACAP para tocar essa venda. Mas em relação a Blue Coal, que é como é chamada a controladora do Chelsea, não existe absolutamente nada. Antes de gravar o vídeo, consultei aos dois lados da história e ambos asseguram que não sabem de onde surgiu essa possibilidade. Que o Vasco tem conversas com interessados para a venda da SAF, isso é real, mas não deve ser com a empresa que controla o Chelsea. Bora falar agora sobre Lúcio Rodrigues. Enfim, dá para dizer que o atacante uruguaio será jogador do Bahia. Ao longo da sexta-feira existiu uma especulação de que o negócio poderia cair. Uma rádio uruguaia afirmou que detalhes dos contratos foram mal resolvidos. Só para explicar direitinho. A informação que veio do Uruguai dava conta de que o Bahia, na hora da assinatura do contrato, apresentou outras condições do negócio. Isso acabou irritando em especial o Liverpool, lá do Uruguai, que é dono dos direitos econômicos do atleta. Na noite dessa sexta-feira, o martelo foi batido com condições diferentes. O Bahia vai desembolsar 11 milhões e 300 mil dólares ou 63 milhões de reais
para comprar o jogador em definitivo. A operação estava sendo fechada em 65 milhões de reais, uma economia de 1 milhão e 700, basicamente de 2 milhões de reais. Importante contar que esse pagamento dos 63 milhões de reais será feito em 3 parcelas e o Lúcio abriu mão dos seus 20% a que teria direito para que o negócio saísse. Contratação gigante de um atacante de 21 anos de idade, tratado pela imprensa uruguaia como o novo Luizito Soares. Os exames médicos já foram feitos e a tendência é que o anúncio aconteça a qualquer momento. O nome do atleta, inclusive, já consta no boletim informativo diário. Hora de falar sobre o Corinthians para explicar que dificilmente Fred Luz poderá ser contratado como novo CEO do clube. A curiosidade é que no dia 3 de julho ele foi apresentado com direito à entrevista coletiva, dando entrevista explicando, falando como um CEO do clube. Só que o Corinthians constatou depois de apresentá-lo que havia uma pendência burocrática. Como ele faz parte da Álvares Marçal, ele não poderia ser contratado como CEO do Corinthians, a menos que abrisse mão desse posto que ele ocupa nessa empresa. Ele disse que não fará isso, que não tem como abrir mão. Diante desse cenário, nessa quinta-feira, o Corinthians apresentou uma última proposta para que a Álvares Marçal seja contratada pelo Corinthians e indique o Fred Luz como executivo que vai tocar o projeto corintiano. Na teoria não muda nada, mas na prática há uma importante alteração. Se o Fred Luz fosse contratado como CEO, ele, no organograma do clube, só estaria abaixo do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Diante dessa situação do Corinthians contratando a Álvares Marçal para prestar uma consultoria e a Álvares indicando o Fred Luz, ele vai aparecer no organograma do clube abaixo de um comitê de gestão montado dentro do próprio timão. O que isso significa? Que o Fred Luz vai estar subordinado a um comitê indicado pelo Augusto Melo. Era exatamente isso que Marcelo Mariano, entre outros do Corinthians, gostariam, e vai ter bem menos autonomia do que se imaginava ou do que o torcedor corintiano esperava. Só para lembrar, a indicação da contratação de um CEO havia sido feita por uma consultoria que o Corinthians tinha contratado no início da gestão do Augusto Melo. Bora falar agora sobre previsões. Você acredita em vidente? Pois saibam que Vitor Pinheiro, um vidente que cravou o Palmeiras campeão brasileiro do ano passado, mesmo quando o Botafogo era muito favorito, voltou à ativa. Em entrevista ao Globo, ele afirmou que o Botafogo será campeão e que o Fluminense será rebaixado. Vou trazer detalhes dessas previsões. Primeiro é importante dizer o que ele falou sobre o Botafogo, abre aspas. O Botafogo é a carta 6. Ele veio na Casa do Sol. Muito bem aspectado, não tenho a mínima ideia do que é aspectado nesse sentido. E ele completa, é o time que veio melhor aspectado, minha previsão é que o campeão brasileiro de 2024 será o Botafogo. O jornal ainda pergunta sobre o Flamengo e ele trata o rubro-negro como uma incógnita. Sobre o Palmeiras, que é outro candidato ao título, segundo o vidente, será um time com desgastes, não sei se contusões ou algo do tipo. Para completar, o Vitor Pinheiro ainda crava o rebaixamento do Fluminense para a Série B. O time de fato vai muito mal, é o lanterna do Campeonato Brasileiro e diz que o Vasco fará uma boa campanha buscando vaga na Libertadores da América. Queria que você usasse o espaço para comentário. Primeiro para dizer se acredita em vidente, depois para dar suas projeções. Quem será campeão brasileiro? Fluminense será rebaixado? Já usa espaço para comentário e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Gonzalo Plata, atacante equatoriano que negocia com o Corinthians, mas foi sugerido ao Flamengo nas últimas horas. Só para vocês entenderem, o nome do Gonzalo Plata surge no noticiário corintiano também através de uma sugestão. Um empresário com boa relação com o atleta sugeriu o nome ao Corinthians. Ramon Dias, técnico alvinegro, aprovou. O Cifute também. O problema do Corinthians em relação ao Gonzalo Plata é a questão financeira, operação que custaria no mínimo os 12 milhões de euros que o Al Saad, time do Catar, gastou para contratá-lo na temporada passada do futebol espanhol. E é aí que entra o Flamengo na história. O rubro-negro tem tido muita dificuldade na contratação do Claudinho, que era o nome dos sonhos da comissão técnica e também da diretoria. Embora existisse a expectativa de um anúncio na semana passada, a coisa atrasou e encrespou e não dá para cravar que o Claudinho será contratado. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, chegou a ser alvo de uma gozação do presidente do Zenit depois que o Braz confundiu o presidente do Zenit com um ex-presidente da Rússia.
Diante desse cenário, Gonzalo Plata pode surgir como uma segunda opção, como um plano B ao Claudinho, caso as negociações com o Zenit não avancem. O Flamengo tem condição financeira de investir os 12 milhões de euros que o Al Sadd pede para negociá-lo. Se você não lembra do Plata, atleta que surge muito bem no Sporting de Portugal, depois joga na Espanha e se muda para o Catar. Na temporada passada, titular absoluto, 33 partidas, 12 gols e 8 assistências. O time foi campeão Catar e campeão da Copa do Emir. O contrato do Gonzalo Plata com o Al Sadd só termina em junho de 2028. Antes de mudar de assunto, só trazer mais uma informação sobre o Flamengo. Lohan não foi relacionado para a partida contra o Criciúma, jogo marcado para esse sábado em Brasília. A informação é de que foi uma decisão técnica do treinador rubro-negro, o Tite, mas vale a lembrança de que o Lohan está em meio a um processo de renovação do contrato com o Flamengo. Bora falar agora sobre Marcos Antônio, novo reforço do São Paulo. O tricolor só depende da realização de exames médicos para poder anunciar o jogador como seu novo atleta, chapéu praticamente confirmado no Flamengo. Detalhe: São Paulo precisou de cerca de 24 horas para fechar a contratação do Marcos Antônio. Marcos Braz e companhia, os dirigentes do Flamengo, negociavam com a Lazio com o jogador há mais de um mês. São Paulo fez uma proposta melhor do que a do Flamengo, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra caso algumas metas sejam batidas, no valor de 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais. São Paulo encontrou uma alternativa muito bacana de um jogador que é extremamente capaz com e sem bola e mais, que é torcedor são paulino. Essa informação foi divulgada nas últimas horas e confirmada por dirigentes do São Paulo. Assim que o Marcos Antônio soube que o São Paulo estava tentando contratá-lo, ele deu aval. Já há um acordo do Marcos Antônio e da Lazio com o São Paulo. Ele está desembarcando, ele estava na Bahia, nem estava na Itália, estava passando férias na Bahia, está chegando a São Paulo para a realização dos exames médicos e a assinatura desse contrato. O tricolor segue em busca de mais um volante, o Thiago Mendes é a prioridade. Até a esposa do Thiago Mendes respondeu a uma postagem no Instagram. Quando perguntada sobre essa situação, a Kelly Mendes escreveu o seguinte, abre aspas, nossas malas já estão prontas, a grande dificuldade é convencer o Al Rayyan a baixar a pedida de 7 milhões de euros. A segunda proposta do tricolor girou na casa dos 2 milhões de euros. Para completar, São Paulo ainda busca um zagueiro e também um lateral esquerdo. Só queria arrematar contando que o Alisson, que passou por cirurgia no tornozelo, também teve uma pequena lesão no ligamento do tornozelo e a expectativa é de que ele só volte dentro de 6 meses, será preparado para retornar em 2025. Já seu companheiro de meio campo, Pablo Maia, que passou por cirurgia em 1º de maio, só deve voltar a jogar entre setembro e outubro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!